Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. E aí, você já sabe quem é esse mutante que tem os poderes além dos mutantes de nível ômega? Se você não sabe ou não conhece, fica aqui que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Para começo de história, o mutante em questão nesse vídeo é tão berés, galera, que ele é chamado de o X-Men. Nathan Grey, como também é chamado, é um mutante que faz uma espécie de contraparte na sua realidade, no seu universo, do mutante também, conhecido como Nathan Summers, que é o filho de Scott Summers, o conhecido como Cable do universo regular da Marvel. No seu universo, ele foi criado pelo Senhor Sinistro, né, que é conhecido como também o renomado geneticista mutante. E nesse universo, assim como no universo regular, o Senhor Sinistro pretendia usar o garoto como uma arma para destruir o seu mestre, né, o Apocalipse, o mutante Apocalipse. E aí ele fez essa criação genética do garoto através de material genético de Scott Summers, o Ciclope, e Jean Grey, para criar esse mutante. E embora Ciclope não soubesse do seu parentesco com o garoto, e nem ele soubesse do seu parentesco com o Ciclope, ele foi o próprio libertador do garoto das mãos do Senhor Sinistro. E aí, depois que Nathan foi libertado por Ciclope, ele foi encontrado por um grupo itinerante de mutantes rebeldes que estavam disfarçados de trupe de teatro de humanos para fugir do principal vilão daquela realidade, que era o mutante Apocalipse. A trupe era liderada pelo mutante Forge, e esse se tornou rapidamente uma espécie de mentor para Nathan Grey. E com isso, ele o acompanhava e o seguia, né? Forge, percebendo os poderes do garoto, tentou escondê-lo do Apocalipse. Só que os poderes do mutante foram percebidos por aliados do Senhor Sinistro, que rapidamente tomou a iniciativa de ir atrás de Forge e tirar a sua vida. Com isso, Nathan, na ânsia de vingar o seu mentor, partiu para cima do Senhor Sinistro e também tirou a vida do vilão. Depois desse fato ocorrido, Nathan Grey acabou meio que instintivamente se alinhando ao propósito o qual ele deveria ter vivido, né? Ele tinha sido criado para aquilo, para matar o Apocalipse. E com isso, ele na jornada, né, em busca de conseguir derrotar o vilão, ele acaba se encontrando e se aliando aos X-Men, que naquela realidade eram liderados pelo mutante Magneto, que foi quem tirou a vida do vilão Apocalipse, restando a Nathan Grey apenas lutar contra o seu filho, o vilão Holocausto. E nessa luta, Nathan ataca o vilão com uma espécie de cristal multiversal chamada de Mecran, com a destruição daquele universo que acontecia naquele momento, né? Aquela realidade deixava de existir, fez com que eles fossem enviados para uma outra realidade, a realidade 616, que é o universo regular da Marvel. Até aqui a gente já sabe como foi o início desse mutante, como ele foi parar no universo regular da Marvel, as suas motivações e as suas primeiras batalhas. Mas agora eu vou te falar o porquê que ele é considerado o mutante mais poderoso do mundo. Mas antes disso, eu vou te pedir para você já deixar o seu like, se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito e ativar o sino de notificações para ficar por dentro das novidades que eu vou trazer por aqui no canal. E para começar, eu preciso te explicar que o mutante Nathan Grey foi criado para ser o mais poderoso da Terra. Ele é um mutante que foi descrito como o mais poderoso e também o mais perigoso. Ele é o psiônico mais poderoso de qualquer realidade, de uma forma quase onipotente. Esse cara ele tem vários poderes, sendo alguns poderes muito apelões. Mas eu vou te falar apenas de 3 para você sentir o nível dessa apelação. O primeiro é que ele pode possuir uma ou mais pessoas. No caso, ele pode controlar essas pessoas de dentro para fora numa forma de possessão. O segundo poder é que ele pode criar construtos psionicos, ou seja, ele cria armas através de energia psionica. E isso é semelhante, por exemplo, ao poder do Lanterna Verde, né, que cria aquele poder dele, aquelas formas, aqueles construtos
através da energia do anel, né, do Lanterna Verde. E o último poder, o terceiro e um dos apelões também dele, é o poder de ressurreição, onde ele pode ressuscitar e ressuscitar outras pessoas também. E para não ficar só nos tipos de poderes que esse mutante tem, eu vou te contar 2 feitos dele que demonstram o poder dele através de feitos em escala global e em escala interdimensional. E começando pelo feito de escala global, ele, depois de passar por diversas realidades e lutar com diversos vilões, inclusive uma vilã que era uma versão maligna da sua mãe, Jean Grey, que era conhecida como a Rainha Vermelha, que controlava toda uma realidade alternativa. Ele resolveu, depois desses feitos, né, de batalhas, de lutas, voltar para a sua realidade principal e se tornar um xamã do seu povo, né, o povo mutante. Já estando no seu universo, o Nathan Grey acaba enfrentando um vilão conhecido como Anti-Homem, que é um alienígena. E aí ele dá um exemplo do seu grandioso poder. Quando ele enfrenta o Anti-Homem, que era um alienígena que foi enviado aqui para a Terra para dispersar o seu código genético em todas as células vivas do planeta, ou seja, animais, plantas, todos os seres vivos seriam infectados pelo código genético desse alienígena. Então ele usa o seu poder como forma de energia para proteger todas as células vivas do planeta, impedindo que o planeta fosse destruído pelo aquele vilão e que o plano do vilão fosse bem sucedido. Então é muito poder, galera. Mas não para por aí. O poder de Nathan Grey ainda seria mostrado em escala interdimensional, quando ele, depois de passar por um tempo desaparecido, retorna, cansado já de tentar impedir que aquela realidade principal se tornasse a realidade de Era do Apocalipse, realidade essa de onde ele tinha vindo, e por conhecer muito bem, ele não queria que aquela realidade atual se transformasse igualmente na anterior, de onde ele veio. Daí então ele criou uma realidade chamada de a Era do X-Men e transportou todos os mutantes daquela realidade principal para esse construto, né, essa existência elevada, onde todos eles poderiam viver em paz, numa espécie de utopia. E para que isso acontecesse, ele acabou alterando a memória de todos os X-Men que ele transportou para aquela realidade, na intenção de fazer com que eles não resistissem. Só que ao longo do tempo, várias rachaduras se desenvolveram naquela realidade onde ele havia criado, e isso fez com que muitos dos mutantes recobrassem as suas memórias e acabassem confrontando Nathan sobre o ocorrido. Junto com eles, uma versão subconsciente da sua namorada, Dani Monstar, também os ajudou a mostrar a falha na abordagem de Nathan, que com isso admitiu o seu erro e só assim acabou libertando os mutantes para retornarem à sua realidade, o universo 616, que é conhecido como o universo regular da Marvel. Ou seja, esse mutante sozinho conseguiu proteger com a sua energia vital todas as células de todos os seres vivos de um único universo. E depois ainda conseguiu criar um universo exclusivo dele, onde os mutantes viveriam em paz, e ele transportou todos os mutantes daquele universo para aquele local. Por isso que esse cara é considerado um mutante mais poderoso do que os mutantes de nível ômega. Inclusive, já foi citado que ele pode rivalizar com os mutantes detentores da Força Fênix, que é aquela entidade cósmica mega poderosa. Cara, é muito apelão. E aí, você já conhecia esse mutante que tem os poderes acima dos mutantes de nível ômega? Deixa aí nos comentários para eu saber como é que tá o seu nível de nerdice e de conhecimento do universo dos X-Men. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo turno.